Quando vivemos a sonhar amores, quando não temos a ilusão perdida, quando nossa alma não padece dores, morrer é triste, como é bela a vida. Mas se nos fere o espinho da tristeza, se maltratados somos pela sorte, se nos é dado cálice da incerteza, viver é triste, como é doce a morte. Leodegário de Jesus é uma fonte de inspiração para a comunidade negra e para as mulheres negras do Brasil e de todo o mundo, porque Leodegário de Jesus, ela não desistia. Era alguém que não cedia às pressões sociais, não cedia às pressões do mundo, né? Então, Leodegário de Jesus é um exemplo de resiliência, de resistência para toda a comunidade negra e para as mulheres negras, porque ela enfrentou a um só tempo o estigma de ser mulher e também o estigma de ser negra numa sociedade tão racista quanto era Goiás do início do século. Ela foi capaz de deixar um legado muito singular, muito importante, que faz com que nesse momento da história nós estejamos olhando para o passado, entendendo um pouco mais sobre ela, buscando desvelar mais informações, narrativas e memórias sobre a vida dessa mulher que é tão sui generis como a Leodegária Brasília de Jesus. Leodegária de Jesus nasce em Caldas Novas, né, em 8 de agosto de 1889. Esse nome não é casual, né, é uma sugestão do padre que a batizou, porque ela nasce no dia de São Leodegário. E São Leodegário foi santificado porque foi um padre que teve a sua língua toda retalhada. Isso é muito interessante, porque assim, ela nasce no dia, né, de um santo beatificado porque teve a língua retalhada. Depois eu fico olhando para as andanças dela, né, a família dela, os pais se encontram em Jaraguá, né, a família da mãe é de Traíras, e o pai está em Jaraguá, eles se encontram ali, eles se casam ali, vão para Caldas Novas, ela nasce em Caldas Novas, de Caldas Novas ela começa a sua própria trajetória de deslocamentos, que é sair dali, se mudar dali, e eles vão para Jataí, Rio Verde, vão deslocando, ela já começa a sentir essa perda, e ela expressa a dor da perda em poesia. Ela já começa muito novinha a escrever poesias e ela começa a expressar a dor dessas perdas em suas poesias. Coragem. Se é doloroso assim viver sozinho, se a saudade da pátria te lacera, se te magoam cardos do caminho, mas quanta glória, sonhador, te espera. E quantos louros, coração de arminho, irão cingir-te a nobre fronte austera. Ó tu, que vives longe do carinho, alma feita de luz e primavera. Quando um dia voltares ao querido país natal, guardando esse tesouro que são as palmas loiras da vitória, verás então, poeta destemido, teu nome escrito em grandes letras d'ouro nas refulgentes páginas da história. Leodegária foi uma aluna brilhante. Ela foi uma pessoa brilhante e foi uma aluna brilhante. Teve professores particulares, o próprio pai foi um professor. Ela nasceu na casa da escola, ela cresceu dentro da escola, os pais eram professores.
Depois ela fez o Colégio Santana, né, na cidade de Goiás. Eu fico pensando sobre a infância de Leodegária de Jesus, sendo a exceção no Colégio Santana, um corpo preto de uma menina, com poucos pares, e construindo ali o seu acesso a esse lugar tão importante que é o acesso ao letramento, a capacidade de poder ser entendida, lida como uma pessoa erudita. O sonho de Leodegária é entrar para a recém-criada Academia de Direito. Ela foi impedida. Na Academia de Direito, até aquele momento, só havia estudantes homens, não havia nenhuma estudante mulher. Ela seria a primeira. Para ingressar na Academia de Direito, na época, né, é preciso fazer os estudos preparatórios. Esses estudos preparatórios são feitos no Liceu de Goiás. Para fazer esses estudos preparatórios, ela precisa ser admitida por meio de uma prova. Ela faz a prova e não é admitida. O pai dela não aceita, contesta, né, o resultado dessa prova, manda uma carta para a então capital federal, no Rio de Janeiro, e essa resposta demora para chegar e chega favorável a ela. A resposta diz que o liceu tem de constituir uma banca extraordinária para examiná-la. É constituída essa banca extraordinária, ela é examinada, isso demora anos para que saia o resultado e ela fica esperando e isso vai transcorrendo o tempo, a angústia, o pai adoece, tudo vai acontecendo, né? O pai adoece. Nesse tempo, ela cursa a escola normal, ela faz a escola normal e começa a profissão de docente, né? Começa a ser professora e nada da resposta chegar. Quando chega a resposta, ela está aprovada com êxito, mas o pai já está gravemente doente. Ela tem de ir embora. Isso nós já estamos falando do quê? De 1910. Tudo isso começa em 1904. Nós já estamos em 1910. E ela tem de ir embora com o pai, para o pai cuidar da saúde. Se não houvesse essa situação de invisibilidade da trajetória dela, ela poderia ser hoje essa grande referência também no direito para todas as mulheres e para as pessoas pretas do nosso país. Havia um grupo, né, chamado de As Senhoritas ou As Senhorinhas, que era Leodegária de Jesus, Cora Coralina, a Rosa Godinho. Além do jornal, elas faziam saraus e nesses saraus elas iam todas vestidas de rosa. Por isso que era chamado a rosa e porque era a cor das senhorinhas, né, da época. Esse jornal era para ser assim um induto para elas, uma forma de elas ficarem quietas no seu canto, porque era para ser um grêmio cultural, um prêmio de consolação para que essas moças ficassem fazendo ali, publicando receitas culinárias, receitas de bordado, coisas caseiras, e elas aproveitaram esse espaço e começaram a publicar muitas coisas transgressoras, muitas críticas, a exigir posicionamento dos políticos. Esse jornal deu o que falar, é um marco histórico na comunicação em Goiás. Então, o jornal semanário A Rosa foi um marco que movimentou a cultura em Goiás, mas que promoveu política, uma política feita só por mulheres que se vestiam de rosa. Então, se vestir de rosa nos saraus, né, e ser chamada de senhoritas, as senhorinhas, não era se curvar e aceitar os mandos do patriarcado, mas era, olha só o que nós estamos fazendo e veja depois o que é que nós fazemos.
Não quero o brilho, as sedas, a harmonia da sociedade dos salões pomposos, nem a falaz ventura fugidia desses festins do mundo tão ruidosos. Prefiro a calma solidão sombria, em que passo meus dias nebulosos. Sinto-me bem aqui, à sombra fria da saudade de tempos mais ditosos. Eu quero mesmo assim viver de lado das multidões, passar desconhecida, me alimentando de algum sonho amado. Nada mais quero e nada mais aspiro. Teu casto afeto que me doirá a vida, meus livros, minha mãe e meu retiro. Leodegária de Jesus é a primeira mulher, né, a publicar um livro de poemas em Goiás. Ela publica Coroa de Lírios em 1906. Publica o livro em maio e ela vai completar 17 anos em agosto, então ela publica ainda com 16 anos. Ela escreve, então, esse livro ainda uma menina, uma adolescente. Ela está vivendo o seu primeiro amor. Nessa idade, vivendo o seu primeiro amor, esses versos refletem muito, tanto a idade quanto a expressão de um primeiro amor nessa idade. Através desses olhares de aveludado dulçor, diviso negros pesares, leio um poema de dor. O amor para Leodegária de Jesus não foi dado na medida do desejo dela. Djalma era de uma família importante na cidade, rica, uma família rica, de elite, e um homem branco, de uma família branca. Ainda que se não se toque nesse assunto, Djalma era um homem branco e Leodegária uma mulher negra. Os versos de Coroa de Lírios, do primeiro ao último verso de Coroa de Lírios, há marcas desse amor profundo que ela sentiu. Ela ainda muito jovem, ele um pouco mais velho, as duas famílias em volta desse amor. Um corpo marcado pela cor, um corpo marcado pelos padrões da época e um corpo vigiado pelas duas famílias. Leodegária não pôde viver esse amor. Não lhe foi permitido. Leodegária de Jesus, como muitas outras mulheres pretas ainda vivem hoje, sofreu na própria alma a dor da solidão da mulher preta, ainda e sempre. Partiste. Desde então, o mal secreto que no fundo da minha alma existe é mais profundo e amargo, mais completo e mais intenso desde que partiste. A vida é muito triste, como é triste. A vida aqui nesse ermo em que vegeto. Nem mesmo sei em que o prazer consiste, assim tão longe de ti, do teu afeto. E o tempo vai passando, o tempo corre. Mas em meu pobre coração não morre essa enorme saudade que me esmaga. Ontem, hoje, amanhã, agora e ainda. Sempre essa mesma dor que não se finda. Sempre o mesmo punhal na mesma chave. Maternidade e Leodegária. Leodegária escreveu textos muito bonitos, exaltando essa relação afetiva dela com a mãe dela. E escolheu ser mãe solo. Se hoje ainda é desafiador ser uma mãe solo preta, imagine ela, ao tempo dela, escolhendo a adoção, tornando-se mãe por escolha. Como isso é poderoso e como isso é bonito. Mãe, a ti que és a melhor das mães, estas últimas gotas do orvalho de minha alma. Iluminando os ásperos abrolhos da perigosa estrada em que prossigo, sinto seguir-me como um astro amigo, a claridade augusta de seus olhos. Olha e perscrusta os íntimos refolhos de minha alma dorida. No perigo, não me abandona. Impávida comigo, da vida afronta os túrbidos escolhos. É meu amparo forte. Se padece meu frágil coração, ansiosa e triste, toda a sua alma cândida estremece.
E os seus exemplos santos, mãe querida, dão-me esta força estranha que me assiste nas grandes lutas trágicas da vida. Leodegária adota uma filha já em Uberlândia. Eles se mudaram para Uberlândia para fazer o tratamento do pai, mas não resolveu. E ela adota essa menina chamada Dorinha. E Leodegária morre aos 89 anos, como uma guerreira, como uma grande mulher. Não era só uma mulher negra. Ela foi uma grande mulher negra. Voltar a ti, ó terra estremecida, e ver de novo a doce luz da aurora, o vale, a selva, a praia inesquecida, onde brincava pequenino outrora. Ver uma vez ainda essa querida Serra Dourada que minha alma adora, e o velho rio, o cantagalo, a ermida. Eis o que sonho unicamente agora. Depois, morrer, fitando o sol no poente. Morrer ouvindo ao desmaiar fagueiro da tarde estiva o sabiá dolente. Um leito, enfim, bordado de boninas, onde dormisse o sono derradeiro sob essas verdes plácidas colinas.